Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez estamos aqui, reforçados na parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, para falar sobre temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, especificamente, na entrada em vigência do novo Código, falaremos especialmente de algumas regras de transição que são realmente muito importantes, porque são base para a boa compreensão da técnica processual do novo Código. Pois bem, não se pode esquecer que dentre essas estruturas do direito processual civil, a partir da transição, o artigo 1045 estrutura que o nosso Código ele entra em vigor após um ano decorrida a data de sua publicação oficial, razão pela qual a data do dia 18/3 de 2016 se torna a data não só reconhecida já pelo STJ, mas também a data efetiva da entrada em vigor deste novo Código. Pois bem, outro aspecto importante é a aplicação imediata do Código. Esse Código ele foi estruturado para ser aplicado de imediato. Tanto é que o artigo 1046 do novo Código assim informa. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogado o Código de 73. Então a estrutura é exatamente essa. O que já foi julgado, transitou em julgado, foi resolvido pelo sistema do procedimento anterior e não tem mais curso. Ótimo, está resolvida a questão, não há de se vindicar a aplicação do novo Código. Todavia, se o processo está pendente de julgamento e ainda em curso, nesse caso, revogado está o velho Código e aplica-se o novo Código e o seu novo procedimento, que estrutura-se com base em um procedimento comum. Então essa é uma afirmação bastante importante porque traz a determinação de uma regra que deve ser considerada. Outro elemento importante está no parágrafo 1º do mesmo artigo, que trata a estrutura do antigo procedimento sumário e especial, porque nós temos uma modificação estrutural nesse procedimento especial no novo Código, por exemplo. E para essas situações é importante compreender como se deve dar a aplicação dos processos em curso. Vejamos então a ideia do dispositivo. Parágrafo 1º. As disposições do velho Código, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que foram revogadas, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência desse Código. Então, tudo que foi aplicado, tudo que foi estruturado como tal, a partir da ideologia do velho Código em relação ao procedimento sumário e a procedimentos especiais que for revogado, terá a sua aplicação até este momento plenamente ocorrente. Veja, em relação às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência desse Código. Então, elas vão permanecer ainda assim aplicáveis. Veja-se que a cautela do dispositivo é exatamente essa, para manter-se essa regra nessas situações pontuais. Muito bem, outro ponto importante é perceber que pode haver regra prevista de estrutura de procedimento em disposições especiais ou em leis esparsas também. Pois bem, veja, permanecendo em vigor as disposições especiais, nós temos que ter uma distinção importante aqui. Existem procedimentos especiais que permanecem em plena aplicação no novo Código e outros que não. Nesse caso, vale observar o parágrafo 2º, olhando também para leis especiais que prevejam regras próprias para esses procedimentos. Vejamos lá. Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente esse Código. Aqui a ideia não é só falar em procedimento especial, a ideia aqui é falar em procedimentos regulados por outras leis, que tenham um procedimento próprio. Veja, permanecem essas disposições em vigor nas leis especiais, sem qualquer dificuldade, aplicando-se este Código supletivamente naquilo que lhe faltar. E aí, então, aproximando a estrutura dos códigos, na verdade, do Código e da lei esparsa. Por fim, dois últimos elementos, e prometo que encerramos por aqui. Um deles está sob a estrutura do direito probatório no tempo, bastante importante conferir. É o artigo 1047, que nos diz o seguinte:
As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. Portanto, a estrutura probatória que nós temos nesse novo Código, por óbvio, só se aplica a partir de sua plena vigência e aplicabilidade. Não se há falar em aplicação retroativa dessas regras e dessas estruturas. Isso não se pode pensar. Para encerrar, chamaria a atenção somente do artigo 1054, que nos diz o seguinte, que toda a estrutura prevista no novo Código, em relação à formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial, que está no artigo 503, parágrafo 1º, ela somente se aplica a processos iniciados após a vigência do Código, aplicando-se aos anteriores as regras já tradicionalmente conhecidas do velho Código. Portanto, vejamos, qual é a estrutura de direito intertemporal que nós temos? É isto. Entra o Código em vigor, a partir de sua entrada, plenamente aplicável, já está o Código, fazendo-se as ressalvas necessárias, como estas, por exemplo. Há outras, mas não temos tempo suficiente para ver todas. Pelo menos aqui algumas destacadas que nos parecem importantes. Que seja bem-vindo o novo Código. Um grande abraço do professor Renan Tamay e até breve.